Daí, pessoal, hoje dia 22 de outubro de 2021, até chegou, depois eu carregar o unbox da PCX 20000, né? E aqui temos aqui com o encontro de gigantes, né, cara? Já deu para perceber as duas máquinas aí da Philips, NX7 e o NX8, né? Até me impressionou porque o volume da caixa do NX7 é até maior do que do NX8, né? Mas lembrando, essa parte aqui não tem dentro, né? Tem a parte um pouquinho oca ali, né? Aqui também acontece. Mas você vê que o NX8 ele é mais limpo a estrutura dele, né? Já o NX7 é um pouco mais avolumado, maior, né? A caixa. E já vou mostrar mais os detalhes de duto, né? Então, o que acontece entre esses dois aparelhos aqui? A Philips, de antemão, a Philips é a única marca, foi a pioneira em torres e a única marca que lançou sistema de torre dupla, ativa e passiva estéreo, né? Infelizmente, a Philips parou e nenhuma outra marca conseguiu chegar aos pés da qualidade e dos graves que a Philips entrega, muito menos um sistema de dual torres, né? Dual towers, né? Como se diz. Então aqui vamos ver as diferenças. Antes de nós ouvir os dois tocando, vamos ouvir a diferença. Os dois aqui eu coloquei na tomada, estão no modo demonstração. Vamos começar aqui pelas funcionalidades, né? Então são basicamente idênticas, né? A customizada aqui do NX8 é grave, médio e agudo. Também fica o volume muito baixo, é ruim de usar. Aqui tem uma customização um pouco maior, são 5 bandas, bem eficientes também. Porém o volume fica muito baixo nela, não é muito legal de usar. Outra diferença, o display aqui, o visor, ele tanto você pode usar para as duas versões, para o display para lá como para cá, né? Aqui o display é menor e só uma linha. Aqui quando você faz o efeito do crossfader de uma música, você pode usar o fone de ouvido e escutar uma música no fone de ouvido, como eu já mostrei em vários vídeos, né? E fazer a mixagem tocando aqui e tocando no fone de ouvido, tanto lado A, B ou BA, que você precisa para reproduzir. Já nesse caso aqui você tem o crossfader, porém você não tem o fone de ouvido para você fazer. Você tem que vir aqui e adivinhar a música que estiver tocando e botar reproduzir. Um pouco você fica meio perdido para fazer essa mixagem das músicas, né? Eu acho desnecessário, ninguém usa, eu também não uso essas funções, né? Outra característica aqui é o NX Bass, que o pessoal pergunta muito, né? Aqui, quando você aciona o NX Bass, mesmo estando todo o volume, ele dá um pouco mais de ganho de médio agudo. Não sei porquê. Então ficou um pouquinho chato, porque ele poderia dar um pouco mais de som e acaba não dando toda a potência dele. No caso do NX8, quando você aciona o NX Bass, se você tiver todo o volume, é o mesmo volume, não muda. Tanto o NX Bass, quando colocar no potenciômetro no volume máximo, é o máximo do equipamento. Aqui já não. Então ele poderia soltar esse máximo, né? As outras particularidades de diferença que o NX8 ainda tem, né, é a potência, né? A potência 3200 contra 1000 RMS. Mas esses números mentem. Enfim, se os números mentem ou não mentem, essa diferença de ser o triplo de pressão sonora e SPL, claro, você não vai ouvir o triplo do som, porque às vezes tu está em 80 decibéis, para você aumentar cada 5 decibéis, você cada vez vai ter quase dobrando a potência do equipamento. Mas você sente e ouve que o NX8 é bem mais forte, médio, agudo e graves, né? Então ele faz essa diferença de número em relação ao NX7, né? Outra coisa que o NX8 tem uma qualidade muito boa é por possuir tweeter domo, né? Um tweeter um pouco mais fechado, esses pequenininhos aqui. Então não é um tweeter que estrinda muito, né? Mas é um tweeter bem cristalino. Aqui você tem os tweeters, né? Mas são mais fracos, são também 4 tweeters. Porém, o que muda? Esse alto-falantezinho interno aqui do NX8 são os mid-ranger. Aqui só toca a média frequência da voz, sai um médio mais limpo. E esses alto-falantes D8 do NX8, eles trabalham como subwoofer, eles sobem só até 1500 Hz, então eles trabalham praticamente como subwoofers. Então, aqui vai dar praticamente só os graves e aqui você vai ter o médio mais limpo e o agudo junto, né? No caso aqui são woofer, então esse aqui troca o grave e vai tocar as médias frequências, coisas que esse alto-falante aqui também faz, ele vai fazer nesse, então acaba ficando o médio um pouco mais abafado. Pois esse alto-falante aqui tem características de graves mais pesados, então ele não é muito bom para médios. Então nesse quesito, o NX8 sai com uma qualidade, uma definição de áudio maior, por ser 3 vias, né, em relação ao NX7, né?
E potência final, a gente falando em potência, esses aqui, pelo que especifica, se não me engano, é 150 RMS cada alto-falante desse, né? E já esses do NX8, eles são 400 RMS cada um desses, né? Vocês até viram lá naquele VL 2200 da NHL, que é um alto-falante bem parecido com esses da Philips aqui, porém preto. Mas vocês viram a construção, olha aí na descrição, eu tenho o Zima mostrando o alto-falante do NX5, do NX8 e do NX6. Olha lá o tamanho da diferença, realmente é muita diferença esse alto-falante. Por mais que ele tenha a mesma circunferência, 8 polegadas, esse aqui é muito mais potente, o imã muito maior, a parte magnética do alto-falante muito maior e o amplificador também bem mais forte. Então essas são as considerações, né? A parte dos LEDs, a grafia mesma, as mesmas funcionalidades, porém aqui tem esses plásticozinhos na frente, né? A parte das alças, falando mais uma coisa, é a parte das alças. Esse aqui na frente é um pouquinho chato de pegar, porque aqui no NX8 você coloca a mão aqui e você tem essa alça aqui atrás. Então é um pouco mais prático de transportar do que a NX7, né? Aí das alças, né? Então o NX8 é um pouco mais prático, né? Então seriam essas particularidades das duas máquinas, né? Que até hoje não tiveram nenhuma concorrência à altura de nenhuma outra marca, né? Muito menos, mesmo se eu ligar em torre individual, né? E muito menos ter uma torre que chegasse a ter duas torres com essa qualidade, com esse grave que a Philips entrega, né? E mesmo sendo alto-falante, mas Davi, um alto-falantezinho de 8, tem alto-falante de 12, que não dá essa pressão sonora que esses graves aí dão, né, cara, que esses alto-falantes. Então nem sempre tamanho é documento, né? Por mais que eu diga que uma circunferência maior vai dar um resultado melhor, só que esses alto-falantes aqui são voltados para graves e subgraves, né? E você vê a litragem, olha aqui, ó, são 2 alto-falantes em cada torre e olha a litragem, a profundidade e o tamanho que tem essas torres. Então assim, para 2 alto-falantes ele vai dar muito grave. Se a Philips fosse botar um alto-falante de 12 que nem outras marcas, para manter esse grave macio, você teria que dobrar essa litragem da caixa. Imagina o tamanho das torres. Então, assim, não tem propósito porque botar alto-falante maior, você precisa, para graves macio e subgrave, você precisa de litragem. E vocês estão vendo aí. Então, se botar alto-falante maior, ela vai perder a característica dos graves macio. Vai ter mais grave seco, né? Mas não é o objetivo que a Philips buscou nesse tipo de grave, né? A parte do CD aqui é na frente, né? E aqui em cima, né? Então é isso aí. A parte dos dutos, né? Vamos ver a traseira das caixas, né? Infelizmente a Philips aqui, tanto no NX7 e no NX8, não colocou saída de áudio, né? Somente entradas, né? 4 aqui, mais 2. Então totalizando 6 entradas de áudio, 2 P2 e 4 RCA, né? Outra coisa que mudou aqui, o amplificador da NX7 fica lá no chão, né? Já do NX8 fica aqui e o NX8 ele tem controle de velocidade 2 níveis. Depois que tu passa do volume 19, ele aumenta a velocidade máxima do cooler, coisa que na NX7 é a mesma velocidade, né? Então você vê assim, a caixa da NX7 é trapezoidal, senoidal, acho que chamam, né? Que ela é um pouco mais assim côncava pro fundo, ó. Ela larga e vai para o fundo. Já do NX8 ele tem a litragem maior, por mais que seja um pouquinho mais baixa, ó, ela é quadradona. Então essa parte aqui, ó, é litragem. Imagine numa altura de 1 metro aí, isso aí dá bem maior litragem na caixa, né? O NX8 aqui não tem duto. Eu achei que era duto, não são dutos, então aqui não tem duto, é fechado e não tem duto na frente. Já a NX7 conta com 2 dutos aqui, ó, de 2 polegadas cada um na frente, ó, então já tem uma boa saída de ar aqui. Porém, daí os dutos traseiros da NX8 é muito grande. E gimbal, velho. Então aqui você vê os dutos do NX8, olha a minha mão, ó. Olha aqui, cara, a minha mão. Já da NX7, ó, a minha mão fechada quase não entra, ó. A minha mão fechada quase não entra. E olha do NX8, ó. Sobrou, ó. Então é muito maior, olha lá, a do NX8 e a do NX7. Então essa é a diferença aí no duto traseiro. E o imã, né? O imã do NX8 lá, se eu conseguir perceber, é praticamente do tamanho da circunferência do alto-falante de 8. Aqui já o imã já é bem menor, ó, praticamente a metade, né? Mas todos os dois são
refrigerados. Acabamento muito bom das caixas, né? Então seria isso aí, as rodinhas nas duas. As caixas de som bem construídas mesmo, né, cara? Muito top. Porém, eu vejo falar, o pessoal fala muito que o NX7 é bem problemático, essa linha NX5. Eu acho porque a Philips vendeu bastante. Então, quando você vende bastante, o pessoal gosta de falar bastante, entendeu? Porque isso, porque aquilo. Eu tive vários aparelhos. Os que mais deram problema nesses últimos 20 anos foram Sony para mim, né? Queima de STK e alto-falante. Coisa que só o 9200 foi que comigo deu problema, né? Outra coisa que acontece é o... Então, assim, pelo que a gente vê, às vezes o pessoal fala, né? Às vezes vendeu 1000 aparelhos, 3 deu problema, esses 3 o pessoal sai falando. Então é aquele negócio. Aqueles outros 1000 que foram vendidos, ninguém falou que não deu nada. É como tá aqui, ó. Então os dois... Eu tive o outro NX8 que eu vendi, o meu primeiro que eu tirei na loja. Esse aqui é o segundo que eu comprei usado, né? E eu tenho aquele outro que eu vendi para o meu amigo. Nenhum dos dois vende por dinheiro algum. Tentei comprar, eles devolvem, não vende. Quem tem não vende. Tá aí o som já há 4 anos tocando, né? Esse aqui já é um equipamento aí de 6 anos e o pessoal fala que não tem durabilidade. Tá aí o uso e abuso do aparelho, estão aí tocando, né? Um mini system aí com 5, 6 anos já é um bom tempo de vida, né? E sem problema algum, né? Vamos agora testar as máquinas, vamos ouvir eles tocando, né? Uma pena que eu só trouxe um pendrive, né? Eu trouxe só um pendrive, tem que botar tocar um e depois no outro. Mas lembrando, como aqui o espaço pequeno, tem muita gente que faz esses mesmos testes, né? Em local fechado. Então não tem como eu distinguir que o telefone fica muito próximo, mostrar a diferença de potência. Mas eu já de antemão adiantando para vocês. O NX8 tem mais qualidade e tudo, tem muito mais pressão de grave e desce muito mais a frequência. E o NX8 depois do 30, ele abre muito médio agudo e o grave fica mais dinâmico, mais agressivo, grave e os alto-falantes pulando muito. Coisa que no NX7 deixou muito a desejar, porque depois do 30 ele parece que dá uma murchada nos graves e não abre aquela potência que poderia abrir tanto de médio e agudo também. Então não sei se o amplificador poderia ser um pouquinho mais forte, apesar dos alto-falantes que não são muito fortes. Mas você vê que o NX8 dá essa brochada depois do 30, mesmo eu usando aqui na função sertanejo e nesse aqui na função jazz, que ele vai aumentar o grave até o final. Mesmo assim o NX7 ele poderia abrir mais o grave, ele dá uma segurada boa, ele fica equilibrado nessa função, mas você vê que quando está na DDB3 no volume 28, ele está rendendo mais grave do que no volume máximo, coisa que no NX8 ele não muda, ele vai manter e vai abrir um pouco mais ainda o grave, mesmo no DDB3 depois do volume 28 ele deixa um grave mais dinâmico, não fica tão macio, ele fica bem mais agressivo. Então essa é a diferença aqui que deixa o NX8 muito mais forte do que a NX7, uma pressão subgrave e médio agudo muito forte. Vocês conferem, só tem o vídeo do CK, colocar aí na descrição, com o NX8. Ali é um sub de 15, quem tem já ouviu um CK tocando, ele é forte, ele é alto, né, igual o Max 9000, enfim, e o NX8 conseguiu em médio agudo praticamente acompanhar ele e pressão de grave também, né? Não dá a mesma pressão porque lá era um subcone seco, né? Aqui é de borda de escuma emborrachada e alto-falante de 8. Então aquela pressão de vir no peito de 15 sobressai, né? Vou usar essa música que não dá direitos autorais, tem pressão de grave, tem médio e agudo, né? Então aqui eu vou mostrar agora ele tocando e vou mostrar como ele não abre aquele som depois do volume 30, como o NX8 faz. E quando eu acionar o NX Bass, vocês vão ver que ele vai ter um ganho a mais. Coisa que no NX8, independente de NX Bass e aqui, ele libera toda a potência do volume. E isso aqui que esse aqui rateou, porque ele não consegue dar todo o volume a não ser no NX Bass, é só 5 segundos. Então ele ficou um pouco mais baixo, né? Eu acho que precisou um amplificador mais forte. Mas a pressão dos graves, ó, da DDB3, né, pessoal? Aqui, ó. Opa. Tá trocando função. Isso aí é caduca, né? Pega poeira. Mas aqui, ó, rock, DDB3, ó. Mas eu vou botar o rock que já vai pro DDB3, ó. Então vamos voltar ali, ó. Olha só. Mas a pressão dos graves no 25. Olha só. O NX7 tocando, né? Aqui, ó. Aqui, ó.
mostrar aqui, ó. Vou acionar o NX Bass, ó. Perceberam que quando eu acionei o NX Bass, ele teve um ganho de médio agudo e também um pouquinho de graves, né? Então ele dá uma diminuída nos graves, né? Então é esse detalhe. Não deixa de ser fraco, né? Em relação a essas outras torres, a pressão de grave é muito forte, como vocês ouviram aí e estão vendo, né? Então é muito forte a pressão de grave nele, mas o NX8 é melhorado e muito mais forte, com mais qualidade, né? Mas não deixa de ser um aparelho ruim. Em relação às torres que estão aí no mercado, ainda é muito superior, mesmo sendo a NX7. Eu vou colocar agora a NX8 nessa mesma música. O NX8. Vamos dar um play aqui. Olha só. Estão percebendo? Eu vou botar o funk. Esse funk aqui ele já vai pro DDB3, ó. Então o funk aqui seria a mesma funcionalidade do rock aqui, né? Mas vocês já perceberam como o médio e agudo saiu muito mais limpo aqui no NX8? Olha só, baixinho, ó. O médio e agudo muito mais limpo, ó. Vocês perceberam que quando eu passei do 30, vamos voltar ali, eu passei do 30, ele continuou espancando os alto-falantes e o grave não flochou. E o SPL aqui, pessoalmente, é muito maior, qualidade, médio, agudo, e o SPL muito maior. É sensacional o NX8. Olha aqui, ó. Então deu para perceber assim, ó, o NX8 quando eu flipei, porque assim, quando tá no volume máximo, você apertar o NX Bass, ele dá charging, ele vai carregar e depois ele vai soltar o NX Bass porque tá todo o volume. Vocês perceberam que o NX Bass no NX8 é o mesmo volume, ele dá toda a potência dele, os alto-falantes estão espancando muitos graves, coisa que nesse aqui ainda aumenta um pouquinho mais. Então esse apimentadinho a mais fica um pouquinho a desejar quando está no volume máximo, né? Porque no NX Bass vê que ele renderia um pouco mais e não rende o NX7, né? Mas é esse detalhe, é o que acaba deixando o NX7 um pouco mais baixo de volume quando está na potência máxima dele, né? Mas a pressão sonora aqui é muito maior. Eu queria poder estar num lugar maior dele, né? Mas não tem como levar lá em casa, fazer os testes com ele, né? O meu amigo não quer, porque estraga e tal. Mas, como eu digo, está transportando. Mas como eu disse, num espaço maior, você conseguiria eu colocar mais longe e ouvir a diferença. Mas como é muito pequeno o ambiente, é que nem o pessoal liga aí Max versus CK, NX9 versus 9940. Quando você está muito próximo assim, esses aparelhos são muito potentes, né? Então você não tem como distinguir a potência que ambos estão dando, né? Então para isso você tem que colocar num lugar, numa área externa e deixar longe, uma distância aí de 10, 30 metros a câmera,
para você conseguir ouvir bem a sonoridade e distinguir a potência entre um aparelho e o outro entregando. Numa peça pequena aqui, os dois tudo volume, o microfone satura e você não consegue. Então por isso que eu estou falando tanto e falando o que realmente eu estou sentindo e ouvindo aqui pessoalmente, né? Porque erguer os dois aqui todo o volume não vai mudar muita coisa, né? E até porque eu só trouxe um pendrive, mas o NX8 vocês já perceberam que é muita qualidade. Eu vou botar aqui tocar as mesmas músicas num e no outro, se erguer muito volume só para vocês ouvir a diferença de sonoridade.